Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 10 de março, Ibovespa apresentou queda de 1,54%, perdendo aqui região de fundos anteriores, testando já o suporte no gráfico semanal na faixa dos 45.200, mas no meu entender ainda teria espaço para um movimento ainda um pouco maior nesse movimento aqui de baixo, teria um espaço aí tanto em pontos como também em tempo, para buscar um próximo nível de suporte. O próximo já ficaria na faixa dos 44.100 pontos. Não necessariamente que tem que bater nos 44.100 pontos, mas para mim ainda não estaria totalmente maduro já para iniciar um movimento de alta. O fato é que o viés continua sendo aí de baixa no índice, enquanto não esboçar uma força compradora, pelo menos voltando aqui para a faixa para cima de 46.600 pontos. Olhando agora para PETR4, Petro também não conseguiu apresentar aqui uma recuperação no pregão de hoje, pelo contrário, caiu 2,33%, estendeu mais esse movimento de baixa, tornando aí um movimento de baixa um pouco mais, a chance de se estender até um pouco mais esse movimento, pelo menos mais 1 a 3 pregões, no meu entender. Então não ficaria atento ainda, não estaria muito interessado ainda em compra contra tendência na Petro. Dentro dos meus critérios, não significa que ela não vá subir agora, mas não atende ainda meus critérios de entrada, mesmo se ela gerar um sinal aqui de alta no intraday, que seria superação dos 13,09, com o stop ficando em R$ 12,89. Essa superação dos 13,09 no máximo para mim seria possibilidade de trabalhar uma compra de day trade usando um gráfico de 10, 15 minutos, buscando uma sinalização de alta acima dessa região de 13,09 a R$ 13, ou seja, essa região funcionando como suporte. A Vale 5 terminou o pregão com queda de 2,66%, dentro do que a gente vem falando, essa tendência é nova, a tendência que começou forte para baixo, um movimento muito forte para baixo na Vale, em pouco tempo a ação deslanchou muito forte aqui para baixo, perdendo vários suportes. Então, compra contra tendência com relação ao risco-ganho de 1 para 3 que a gente vem trabalhando, ainda não me interessaria na ação. O que daria aqui para ser feito depois desse candle de indefinição com gap de baixo seria compra contra tendência na relação risco-ganho de 1 para 1, que seria aqui mais ou menos um stop de 2,3%, a superação da máxima de hoje foi 26,62, e o objetivo vai ficar aqui um pouco perto ali dos 27,30 seria um primeiro objetivo na relação risco-ganho de 1 para 1. Mas, enfim, né, não ficaria tanto... para mim, não daria para entrar comprando a Vale 5 nesse pregão ou a partir do próximo pregão contra a tendência por causa da relação risco-ganho. Me interessaria um pouco mais abaixo, estendendo esse movimento um pouco mais para baixo, na faixa de 25,95 até 25,50, 25,60. Seria algo a se avaliar com um stop bem curto, né, para essa entrada. Klabin, setor de papel e celulose muito mal no pregão de hoje. Fibria, SUSB5, Suzano, mal também no pregão de hoje. O Klabin se destacou em quedas, 5,24%, movimento de baixa também muito forte, a nova tendência de baixa dessa ação. É outra que, por mais esticada que esteja aqui, tanto no diário como no G60, compra que eu ainda vejo um risco alto. Mesmo assim, arriscando, seria compra ali na superação de 10,63, que é basicamente quebra da sequência das máximas descendentes aqui pelo gráfico de 60 minutos. A ação no único pregão, que é dessa semana, com essa queda de 5,24%, vai perdendo o suporte do gráfico semanal, anulando qualquer tendência de alta desse ativo. Na realidade, vai vindo mais para uma tendência de baixa agora de médio prazo, com a perda dessa região de suporte de 10,87 a 10,64. Abaixo disso, teria suporte em 10,31 a R$10 na Klabin. Itube 4 também vai deixando para trás uma perspectiva maior de subida. O fato é que se essa ação conseguir voltar para cima de 31,18 e usar essa região de suporte para gerar um sinal de entrada acima, usando esse patamar como suporte, aí sim é o que me interessaria para a compra em Itube 4. Nesse momento, com a perda de força dela, com até essa formação algo semelhante a um pivô de baixa, o que eu ficaria mais visível aqui assim no gráfico de 60 minutos, o que eu ficaria mais interessado seria numa possível venda de um topo descendente
no gráfico 60 minutos a favor de um provável movimento de baixa no gráfico semanal, depois de bater ali num ponto de resistência em torno de 31,18 aqui a 31,50 no gráfico semanal, e a ação começar a declinar aqui, podendo vir a buscar uma região de suporte na faixa ali dos 28,90. Primeiramente teria um suporte ali de um gap de alta em R$ 29,66. Multi3 é outra no mesmo sentido, gráfico semanal batendo num ponto de resistência de um fundo anterior, iniciando um movimento de baixa, não só no semanal, também aqui no gráfico diário, apesar de manter aqui uma formação de topo fundo ascendente, mas o G60 já demonstra um sinal de enfraquecimento. Seria algo semelhante a YouTube 4, de uma entrada um pouco mais ousada, tentar antecipar uma queda maior aí do ativo pelo gráfico semanal, através de uma venda de um topo descendente ali no gráfico de 60 minutos, seria uma alternativa aí a partir do próximo pregão. A LSC3, mais um ativo que depois de um movimento de alta, testa fundos anteriores perdidos aqui, suportes perdidos no gráfico semanal, funcionando como resistência, engolfo de baixa no pregão de hoje, queda de 0,78%. É uma ação que, perdendo a mínima de hoje, amplia a chance de continuidade dessa movimentação aqui para baixo, também com chance, assim como a Multi3, a ação podendo anular completamente uma tendência de alta dela, que ainda está em cima ali de um suporte na faixa de R$ 17,40. Também seria uma chance de venda aqui por provável perda de 17,52, também um pouco mais ousada, mais rápida, uma venda na LSC3. E para a gente fechar, MGLU3. MGLU3 a gente estava comprado no ativo em 6,93, falamos isso aqui na sexta-feira, que o retorno não foi muito bom, o retorno do preço dessa ação, ela terminou fechando ali na faixa 6,92, e aí ficou próximo de perder a mínima do pregão anterior, que era 6,90, abriu hoje, fez uma mínima no mesmo ponto, ameaçou gerar um fundo aqui, terminou ficando parado 3 horas de pregão. Então, a partir desse momento, a perda de 6,90 para mim não seria algo bom para manutenção da compra desse ativo, ou seja, ficar aguardando o stop em 6,80. Então, decidi pela saída em R$ 6,00 a partir do momento que perdeu 6,90. Como ela logo depois que perdeu 6,90 só deu para sair em torno de 6,87, então foi a saída dessa ação em R$ 6,97, trazendo ali um prejuízo de em torno de 0,87% na operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.